pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês, dar continuidade à nossa aulinha de História Geral. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Conferência de Bandung e as independências, dos países africanos e asiáticos do domínio europeu. E de outros domínios que vão acontecer depois, no século XIX, no próprio século XX, pós-guerra. Enfim, temos muito assunto aí para hoje e eu vim contextualizar vocês um pouco. Bom, para começar, vamos lembrar que a gente está num cenário de Guerra Fria. No cenário de Guerra Fria, nós temos o quê? Uma disputa político-ideológica entre os Estados Unidos, entre a União Soviética, entre esses dois países, que disputam a hegemonia mundial dos seus sistemas. Capitalismo, socialismo. Bom, como é que essa disputa se dá? Vamos lembrar que eles pararam, de um tempo, no início o conflito, a disputa passou a ser na Europa. Depois que a Europa começou a se recuperar, eles foram levando essa disputa para países de terceiro mundo. E isso vai incluir o quê? África, Ásia e Oceania, gente. Que é o assuntinho de hoje. Bom, para começar, eles, a gente tem a situação da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã. Enfim, foram conflitos que esses países estavam por trás, mas não colocaram a cara a tapa para brigar um com o outro diretamente, até porque, graças a Deus não brigaram. Eles tinham armas nucleares, então assim, não é tão bacana, não é maneiro. Enfim, nesse cenário de Guerra Fria, esses dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, passaram a apoiar a descolonização da África, da Ásia e da Oceania. Mas, meu Deus, é porque eles são muito humanitários e empáticos e não aguentam mais ver essas pessoas sofrendo? Não temos empatia. Não, nenhuma. Aqui, nenhum cenário de empatia. Temos o quê? Interesses geopolíticos, interesses econômicos, interesses ideológicos. Como é que eles faziam isso? Bom, eles chegavam lá, invadiam o país ou davam mimos. E aí eles conseguiam conquistar o país, assim, no lero, no mimo, no presentinho. Médio. Vou explicar como se dava. Bom, eles sabiam, que existia muitos grupos rebeldes na África, na Ásia e na Oceania. Aí o que eles faziam? Chamava lá o grupo rebelde, chamava o líder, falava, me leve ao seu líder, que eu quero conversar com ele. Aí mandava um representantinho falando, oi, tudo bom? Sei que você aí quer sair desse domínio europeu, se eu tivesse como te ajudar, mas peraí, eu tenho. Eu posso te ajudar com logística de guerra, eu posso te ajudar, com ajuda, com reforço econômico, com reforço bélico. O que você quiser, eu te dou. Esse era o discurso dos Estados Unidos e da União Soviética. Mas eu quero algo em troca. Se você chegar lá e tomar o poder, eu quero que você implante o meu sistema aí nesse seu país. Tá bom? Tá bom? Tudo bom pra você? E era assim que as coisas aconteciam. Só que isso foi aumentando as tensões internacionais, gente. Aumentando de uma forma, assim, surreal. Outro fator aqui, que eu queria voltar com vocês. Para vocês entenderem todo o contexto da Conferência de Bandung e todos os processos de independência, é a Segunda Guerra Mundial. Ela realmente foi um marco em diversos aspectos, tanto para os colonizados, para a galera que sofria a opressão e era explorada, quanto para os colonizadores. Por quê? Bom, na Segunda Guerra a gente tem os países como Inglaterra, França, Bélgica, países assim que exploravam pouco África, Ásia, tiveram seus territórios invadidos e passaram, pela situação de ter o governo nazista, o controle nazista ali, que era um governo autoritário, injusto e arrogante, que foi imposto a eles. Eles não queriam aquilo, mas foi imposto. Aí, veja só, a Segunda Guerra foi brigando para expulsar essa galera dali, porque eles queriam, a autonomia deles. Bacana, veja só, você gosta de explorar, você gosta de impor, mas não gosta que façam isso com você. Bacana. Sim, bacana. Sim, super incoerente você, entendeu? E aí, o que acontece?
né, as colônias passaram a olhar por uma situação de tipo, os colonos também foram convocados a lutar por esses países que exploravam eles. No caso da Inglaterra, a gente tem soldados indianos indo lutar na guerra. Na França, na Bélgica, a gente tem soldados do Congo. E aí a galera assim, eu? Lutar por você? Não tô entendendo. Não tô te entendendo, de verdade. Você me explora. Mas aí na hora que você precisa de mim, eu tenho que ir. E aí você vai criando um sentimento de nacionalismo nessa galera. Tipo, não, eu tenho que lutar pelo meu país, não por você, que ocupa o meu país. Primeiro clique. Se liga nesse clique. E a galera que já tá com esse sentimento aí nutrido, e fora o histórico imenso de resistência, principalmente na África, a gente tem um histórico imenso de resistência à ocupação e exploração dos europeus no território africano, né? A gente tem a situação de ter países europeus completamente quebrados pós-Segunda Guerra e que não conseguem manter o controle ali das suas colônias. Aí a galera olha e fica... Oba! Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma chance aqui da gente conseguir nossa liberdade, veja só. Você tá vendo? Porque eu tô vendo. E aí os grupos rebeldes, eles começam, né, a agitar mais esses movimentos de rebeldia e com o objetivo de se libertar dessa opressão, dessa exploração dos europeus. Aí o outro BO que vem depois da Segunda Guerra, que ajuda muito a fomentar esse sentimento de precisamos nos libertar e alimenta muito esse nacionalismo, que é a criação da ONU e a Declaração de Autodeterminação dos Povos. O que é essa Declaração de Autodeterminação dos Povos? Bom, confere a todos os povos o direito de autogoverno e de decidirem livremente, né, a sua situação política. E também dá o direito desses povos defenderem a sua existência e a sua condição de independência. Então, essa declaração aí, a galera, quando sabe dessa declaração, fica... eu quero ser independente. Bom, e aí, né, a gente entra nessa conferência de Bandung. Por quê? A conferência de Bandung estava nesse contexto de queremos independência, queremos nossa autonomia, não aguentamos essa guerra fria, não queremos escolher um lado, não queremos um mundo bipolarizado, a gente só quer ficar na moral quietinho, a gente só quer a nossa independência, a nossa autonomia política, entendeu? Autonomia econômica, me deixa na moral. No final das contas, era isso que a conferência de Bandung queria. Mas o que foi a conferência de Bandung quando ela aconteceu? Ela aconteceu em 1955, ela reuniu 29 países do terceiro mundo e eles defendiam, como eu falei, a sua independência, sem qualquer compromisso com qualquer ideologia, e se declaravam ali países não alinhados. Por que eles falavam que eles não eram alinhados? Eles não queriam fechar com os Estados Unidos, eles não queriam fechar com a União Soviética, eles simplesmente falaram, meu irmão, deixa a gente ser livre. Livre, sabe? Não queremos laços com ninguém, a gente só teve... Ai, meu irmão, a gente foi muito explorado. A gente só teve laço aqui e o laço não foi com a nossa vontade. Foi tipo... Eles vieram aqui, eles invadiram a gente, eles dominaram a gente, entendeu? Oprimiram a gente e a gente não quer passar por isso de novo. A gente só quer nossa autonomia política, nossa autonomia econômica, tá ligado? E não queremos mais do que isso. Por favor, ajuda a gente a ajudar vocês. Nos respeitem, sabe? E aí, isso dá um auezinho. Por quê? Isso, né, eles utilizam essa autodeterminação política e econômica como pretensão. Eles querem isso. Como eu já deixei bem claro que eles querem essa autonomia. Eles também condenavam qualquer prática imperialista, seja ela qual for, por isso que eles não queriam se alinhar, que pudesse ser um obstáculo para o seu desenvolvimento, seja ele econômico, social, o que fosse, eles não queriam isso para eles. E outra coisa, eles condenavam o racismo e a corrida armamentista nuclear que estava acontecendo. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a gente tem, né, muitos casos de racismo. Ainda tem muito, gente, muito. A morte lá do cara com o policial, a quantidade de mortes, é um país que reflete sua história de exploração e de diferenças sociais. Ponto. E eles condenavam isso. Todos esses países, principalmente porque dentro de algum desses países, como a África do Sul, a gente tem um apartheid, que é uma segregação racial institucionalizada.
Então eles eram literalmente contra isso. Mas enfim, entre todos esses países aí, né, eles estavam livres. E aí a galera começou a olhar assim, putz, não é que essa oferta aí de não ser alinhado é jogo? E aí, essa conferência de Bandung, junto com todo o cenário, com todos os contextos, ajudou muito a acelerar esses processos de independência da África, da Ásia e da Oceania. Bom, eu queria chamar a atenção aqui para o caso da Iugoslávia. A Iugoslávia participou da conferência de Bandung e a Iugoslávia foi o único país europeu que conseguiu expulsar os nazistas do seu próprio território usando seu próprio exército nacional. Só que a Iugoslávia passou a ser ocupada, né, e dominada, virou área de dominação soviética. E eles falavam, pô, meu irmão, se eu conseguir fazer esse BO inteiro aqui sozinha, resolver meu BO sozinha, por que eu vou precisar de alguém para controlar minha vida? Eu só quero fazer meu socialismo independente aqui. Eu não vou abrir mão do sistema, entendeu? Mas eu quero viver meu socialismo de forma independente. E eles tinham total direito de pleitear isso, sabe? E a conferência ajudou a trazer mais visibilidade para essa questão. Entendeu? Pegou a ideia? Bom, vamos lá. Eu falei que ajudou a acelerar o processo de descolonização, de independência. Então, como é que se deu esse processo, né, de acelerar e da própria descolonização e independência? Bom, a gente tem dois tipos de descolonização. A gente tem a descolonização diplomática e a descolonização violenta. Eu vou explicar as duas, porém, contudo, entretanto, eu só vou falar de uma hoje. Eu vou deixar para a próxima aula, porque próxima aula eu vou falar de todos os BOs, de todas as tretas, de todas as paradas violentas, enfim. Vamos lá. A descolonização diplomática, ela acontecia da seguinte forma. As metrópoles, né, a galera que colonizava, ela começava assim, pô, vou começar a provar aqui umas concessõezinhas para essas colônias, para elas irem sentindo gradualmente o gostinho da liberdade. O que acontecia era, eles davam essas concessões ao longo do tempo, e eles não tinham rompimento de ligação, assim, tipo, nós nos odiamos. A metrópole e a sua antiga colônia passavam a manter uma relação civilizada, vamos dizer assim, uma boa relação, é falar boa, né? Mas assim, uma relação tranquila. E, né, essa boa relação se dava em parte porque eles simplesmente substituíram o controle, eles vão substituindo esse controle e tudo mais, por uma ajuda econômica ali, sabe? Por uma ajuda de gerenciamento logístico, de como administrar o país, eles vão dando essas ajudas, entendeu? Então a influência deles meio que não acaba, ela só troca. Mas os países sim se tornam independentes, eles só têm aquela questão de ajuda econômica, de ajuda política, né? Que independência boa. Um exemplo disso é a Inglaterra. A Inglaterra, ela entra numa questão de concessão aí, diversas concessões com se eu não me engano, com a África do Sul. Com a África do Sul. Mas contudo, entretanto, todavia, vocês vão ver que o caso da África do Sul é diferenciado. Mas a Inglaterra e a África do Sul mantinham aí uma sua boa relação com ajuda econômica, ajuda na administração, enfim, já vou entrar na história da África do Sul. E a gente tem a descolonização violenta. A descolonização violenta não precisa explicar, né, galera? É tipo porra de bomba, a galera resistir, lutar e romper ligações com a sua metrópole até sofrer embargos, embargos econômicos, embargos políticos, embargos diplomáticos, até a sua vitória final. Essa parte aí, a parte da treta, eu não vou falar hoje, tá bom? Eu sei que vocês gostam quando eu falo da treta, mas eu não tô pro espírito da treta hoje. Então eu vou deixar pra próxima aula. Enfim, falei aqui, citei anteriormente o caso da África do Sul. Vamos lá. A África do Sul conseguiu sua independência em 1931. Ela entrou ali no Commonwealth no Commonwealth britânico ali na área de ajuda, se a gente pode dizer assim, a ajuda comum da Inglaterra. Ela deixou de ser colônia e vira país parceiro, se a gente pode dizer assim. Bom,
A gente tinha os africândaros, não sei como é que fala isso direito, que eram os brancos africanos descendentes dos europeus, e essa galera resolveu falar assim, olha, nós vamos assumir aqui o comando político do país, ok? Só que essa galera era menos de 20% da população. Já vou entrar nesse BO aí, porque toda história tem o seu BO e eu venho aqui contar o BO dela pra vocês. E aí eles instalaram, né, o apartheid, que foi um sistema de segregação racial institucionalizado. Bom, o apartheid, ele cerceava dos negros direitos civis, como o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e o casamento interracial. Isso cerceava deles os direitos políticos também, eles não podiam votar. E isso passou a gerar uma desigualdade na África do Sul imensa, porque vamos lembrar, esses caras brancos não eram nem 20% da população. Então você diz que 80% da população não pode votar, 80% da população não tem direito de ir e vir, 80% da população não tem direito de se expressar, sabe? E não podia frequentar certos lugares. A gente tem a questão daqueles bebedouros pra branco, bebedouros pra negro. Assim, banheiro pra branco, banheiro pra negro, lugar de ônibus pra branco, lugar de ônibus pra negro. Era assim, sabe? Surreal, era literalmente uma minoria tendo controle de um país onde a maioria não podia exercer seus direitos políticos, seus direitos civis básicos. E isso gera atrito, né, se a gente pode dizer assim, gera atrito e uma péssima imagem no cenário internacional. Bom, essa situação não era aceita pela comunidade internacional, muito menos era aceita pela população negra, mas, assim, eles sofriam violência, e repressão quando se rebelavam, que era absurda. Era absurda. A África do Sul, né, quando o sistema de apartheid ficou conhecido no mundo, né, ela passou a sofrer uma série de embargos econômicos e embargos diplomáticos devido ao próprio apartheid. A FIFA, a instituição esportiva, né, proibiu a África do Sul de competir em eventos internacionais de competição, né, a gente tem protestos negros dentro do país, com certeza, que eram contidos, ora, com intensa violência, como eu falei, caíram de pau em cima dos caras, ou com silêncio. Meu irmão, tu não sabe o que é pior, porque tu não sabe se o cara vai vir te bater, ou que vão fazer alguma coisa com você, ou vão matar tua família. Enfim, você fica tenso. Mas você quer seu direito, você quer exercer seu direito, você vê o outro branco exercendo seu direito. O direito que você não pode exercer. Isso porque eles já tinham passado por anos e anos e anos, séculos de domínio. Assim, a sensação é que parece que o domínio não acabaria nunca, sabe? Eles só trocaram o dominador. Isso é horrível, gente, horrível. É horrível estar aqui explicando, é horrível ler a respeito, mas é necessário falar sobre. Bom, a violência, né, que os africanos tratavam os negros do seu próprio país ganhou, né, as televisões do mundo inteiro. Ou seja, a violência que eles faziam com os caras do próprio país, ela era televisionada. No momento que ela é televisionada, você aumenta as pressões em cima do país em 200%. A gente tem duas figuras, né, que chegaram a receber o Nobel da Paz, que são símbolos dessa luta contra o apartheid, que é o Desmond Tutu, que foi o primeiro bispo negro do país, e, claro, a figura maravilhosa do Nelson Mandela. O Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. Ele era um militante socialista que lutava contra, né, o apartheid. Ele ficou preso 27 anos por isso, por lutar contra o apartheid. E foi liberto em 1990. Ficou 27 anos preso. Façam as contas aí. Esses dois ganharam, obviamente, o Nobel da Paz pelas suas lutas, pela sua forma de lutar contra o apartheid. Então, assim, né? Já vou falar do Mandelinha porque ele é uma figura importantíssima para a história da África do Sul e para a história geral, porque a história de vida dele é absurda. Acho que, se eu não me engano, tem uma série que passava na Globo à noite, que era depois da novela, que mostrava a vida do Mandela. Enfim,
O apartheid acabou oficialmente em 1991 pela iniciativa do presidente Frederick de Klerk, devido, como eu falei, à enorme pressão política que as pessoas estavam, que o mundo inteiro estava fazendo em cima da África do Sul, falando: acabou isso aí, não dá, tá bom? Não tem como. Não tem como só 20% da população do seu país ser politicamente ativa e ter direitos. Assim, todas as pessoas são iguais. Você vai ter que tratar isso de uma forma ou de outra. Ou a gente vai ter que criar uma guerra com você, ou você vai fazer essa iniciativa, na moral. Você escolhe. É guerra, embargo econômico e tudo mais, ou você acaba com a apartheid. E aí o presidente se rendeu à pressão e acabou, né, ele desinstitucionalizou o apartheid. E aí, o que acontece? A gente tem um plebiscito em 1992 que ratificou essa situação de realmente acabou aí o apartheid. E em 1994, onde a gente tem, né, a primeira eleição livre da história da África do Sul, a gente tem como presidente eleito Nelson Mandela. Vamos lembrar que essa foi a primeira eleição onde a população negra pôde votar. Então votaram em massa no nosso querido Nelson Mandela. E assim, né, a gente dá início ao processo de fato de independência e crescimento da África do Sul. Óbvio que todas as marcas de dominação, elas ainda se encontram presentes na história, ainda se encontram presentes na desigualdade social, entre muitas outras questões dentro do país. Mas só para vocês entenderem que não basta ter o processo de independência, você tem que ter uma reestruturação dentro do seu país. E essa reestruturação levou, vamos lembrar, os caras ficaram livres em 1931 e só tiveram uma reestruturação de fato em 1991. Foram 60 anos de apartheid, foram 60 anos de extrema desigualdade. Não quer dizer que isso tenha acabado a desigualdade, mas quer dizer que essa desigualdade era promovida por uma questão racial, uma questão problemática. Bom, partindo aí para outro exemplo aí de descolonização diplomática, vou falar agora do exemplo da Índia. Gente, a Índia... Hoje eu só vou falar de figuras aí que ganharam reconhecimento, que ganharam muita coisa ao longo do tempo, mas que isso custou a eles muito. Mandela passou 27 anos preso e o Gandhi morreu assassinado. Então, assim, né? Enfim, complicado. Vamos lá. A Índia, de fato, né, era a maior possessão do Império Britânico e chegou a ser, durante muito tempo, a principal fonte de recursos no ultramar do domínio britânico. Bom, quando a gente fala de descolonização pacífica, não quer dizer que, tipo, ai, olha, a gente vai assinar um acordinho aqui diplomático, nunca vai acontecer violência entre a gente, eu estou aqui te dando concessões e você só aceita a minha ajuda, entendeu? Não é bem assim, tipo, a gente teve as políticas de não agressão e as manifestações pacíficas. Por que elas são pacíficas? Porque a galera da Índia resolveu, né, chegou no consenso de que não usariam violência contra o seu dominador, eles usariam outro tipo de artifício. Não significa que o seu dominador não tenha usado violência contra eles. Bom, vou começar aqui a falar da figura principal da independência lá da Índia, que é o Gandhi. O Gandhi, ele era líder de um grupo nacionalista conhecido como Partido do Congresso Nacional Indiano, ao lado de Nehru. Eu não sei falar o primeiro nome dele, vou falar o sobrenome, que é Nehru. Não me peçam para falar o nome dele. Bom, esse partido buscava a autonomia total da Índia. Sabe a autodeterminação política e econômica que a gente falou lá na conferência de Bandung? Eles também buscavam essa autonomia, porque era uma autonomia total. Eles queriam essa autodeterminação. Eles queriam ter o direito de definir seu sistema político, sua economia, seu desenvolvimento, os passos do seu país. Que não dependesse, né, de uma outra pessoa que não habita ali, não entende as necessidades daquele país ou daquele povo. Que em sua pluralidade, tá? Bom, os partidários de Gandhi, eles iam mais longe do que essa autonomia total aí. Eles falavam que... eles apontavam, né, no sentido de democratizar o sistema social indiano,
O que isso significa? Vamos acabar com as castas. A galera ficou tipo assim, acabar com a casta? Não, a gente fica independente, mas a gente não precisa acabar com a casta. Isso é radical demais. A galera passou a achar isso muito radical. Enfim, como eu falei, eles optaram por uma abordagem mais pacífica. O que isso significa? Eles adotaram uma política de não agressão como resistência. O que eles faziam? Eles faziam jejuns, eles faziam marchas, protestos, né? Como forma de afrontar os ingleses, mas nunca usando a violência. Outra coisa que eles fizeram foi a desobediência civil. O que isso significa? Eles passaram a não pagar impostos, os rebeldes, né? Passaram a não pagar impostos e a não comprar produtos ingleses, a boicotar produtos ingleses. Por quê? Boicotando, eles passaram a seguinte mensagem de: nós não queremos mais ser submissos a vocês. Não vamos pagar imposto porque eu não acredito que o dinheiro do meu país tenha que ir para outro país. Sim, ser investido no meu próprio país. Bom, as propostas de neutralização, né, dessas diferenças sociais legitimadas, ou seja, o processo de casta está associado a uma questão religiosa. Eles pareciam muito radicais, como eu falei, para certos grupos hindus. A galera olhou e falou assim: meu irmão, aqui está o limite, você passou do limite. Até aqui a gente concorda, daqui para frente não. E isso vai gerar um problema pro Gandhi, principalmente pro Gandhi, porque ele estava ali na frente do movimento. Mesmo que outros partidários falassem outras coisas, ele estava ali mostrando a cara a tapa dele. Enfim. E aí, Gandhi ficou mundialmente famoso pelos seus jejuns, pela sua posição pacífica de não agressão frente à violência dos ingleses que eles estavam fazendo ali. Por mais que eles dessem algumas concessões, eles não admitiam certos comportamentos e combatiam com violência. Em 1947, a gente tem a Inglaterra, né, concedendo finalmente a independência para a Índia. Mas no mesmo ano, a gente tem o Gandhi assassinado por um fundamentalista hindu que não concordava com com esse radicalismo que eles estavam propondo, que era dar fim às castas, porque isso ia contra a religião deles. Bom, o primeiro governo da Índia, da Índia independente no caso, né, foi chefiado por Nehru, que era o parceiro lá do Gandhi, porque né, Gandhi foi assassinado, como eu falei. Esse radicalismo trouxe problemas, que levou à morte do Gandhi, e trouxe outro problema, chamado o pós-independência. O pós-independência levou aí um processo de fragmentação do território indiano. Seja por motivos religiosos ou por motivos de diferenças étnicas. Ou pelos dois, né? Isso explica hoje muitos conflitos, como a região da Caxemir, lá na Índia, próxima da Índia, a gente tem região de conflito. Por quê? Porque dentro da Índia a gente tinha diferentes grupos religiosos ali e étnicos, obviamente. E aí, por exemplo, a gente tem um território separado agora, né? Que é a República do Paquistão, que é majoritariamente muçulmana, que foi fundada no mesmo ano, né, que a República da União Indiana, onde é a Índia, que é majoritariamente hindu. E a gente tem a separação posterior, né, em 1971, a gente tem a separação da ilha de Ceylon, que vai virar a República do Sri Lanka, que é de etnia Sikh. Sikh? Sikh. Então, assim, não basta ter a independência, como eu mostrei para vocês. Tem todo um processo que vai além dessa independência por busca de estar próximo ao seu. Então, por exemplo, a gente tem a situação de que a independência da África do Sul foi dada de forma rápida. Mas o país da África do Sul só se consolidou no momento, né, que a gente tem o fim da segregação racial. Fim, né, porque a gente sabe que isso deixa muitas marcas na sociedade em geral. Na Índia, por mais que a gente tenha tido Gandhi, por mais que tenha sido uma parada pacífica, se a gente pode falar assim, com essa política de não agressão e buscar uma resposta diplomática, a gente teve mortes, a gente teve desentendimento dentro do próprio país e
chegou no momento que você se torna independente do seu dominador, você quer se juntar aos seus. Você quer fundar um lugar que tenha a mesma identidade que você. Então, a gente tem a fundação da República do Paquistão, majoritariamente muçulmana. Isso não significa que não tenha outras religiões ali dentro, como não significa que na Índia não tenham outras religiões dentro. Mas ela é majoritariamente hindu. O que não muda o conflito ali, né, gente? E a gente tem a República do Sri Lanka, com outra etnia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não deixem de deixar o seu likezinho, né? Compartilhar com os amigos. E eu vejo vocês na próxima aula para, de fato, a gente falar dos conflitos violentos, dessa descolonização violenta. É isso, gente. Beijos.